exército romano, quando ele ganhava uma batalha, ele ia adentrar na cidade de Roma. Só que antes de adentrar na cidade de Roma, as trombetas do exército eram tocadas e as pessoas sabiam que o exército já estava na porta. Todo mundo corria para ver o exército, para parabenizar o exército, para se alegrar com o exército, mas depois todos entravam de novo em Roma e participavam ali da festa juntos. O que Paulo está usando é a mesma expressão. Não há um arrebatamento, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu vou tentar mostrar para vocês. É mais ou menos assim: Cristo veio como se fosse um disco voador, tá bom? Eu não estou sendo jocoso não, só estou tentando ilustrar. Ele veio como se fosse um disco voador. Aí o que ele faz? Aí começa a puxar tudo isso, ele está puxando todo mundo. Enche a nave, e aí o que ele faz? Vai embora. O texto bíblico não dá margem para isso. Ampatesim significa que ele tem que se preparar, trazer todo mundo para perto dele, como o exército romano fazia, e depois ir com todo mundo para o lugar onde ele deveria estar, que era no meio do povo, no meio da própria cidade. Está na BDD o raciocínio? Não tem essa história de ele veio aqui resgatar um povo. Sabe o que é? Eu quero fazer uma festa lá no céu, e aí eu vou trazer vocês, né? Vou levar vocês, a gente vai para essa festa, vai durar só 7 anos, e depois a gente volta para cá, e aí a gente faz uma festa grande aqui de 1000 anos. Eu estou tentando ser explicativo, não estou sendo jocoso, não estou tirando sarro de ninguém, só estou querendo mostrar que essa visão não tem margem para ela no texto bíblico, porque tanto em Mateus como em Tessalonicenses, você vai encontrar algo muito interessante. Você vai encontrar uma ordem, e nessa ordem você vê a apostasia, a tribulação e depois o arrebatamento. Não dá para tirar disso, não dá para tirar e colocar 1000 anos aqui para fazer um espaço para que depois isso aconteça. Isso é típico de uma visão dispensacionalista, que Deus está resolvendo as coisas por etapas. Ele vai primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, que é a dos 1000 anos. Não é dessa forma que a gente pode imaginar. E aí a gente fala o seguinte: de uma certa forma, tribulação são os sinais que a gente já falou que a igreja está passando. São sinais do retorno de Cristo. Você lembra que a gente falou de sinais? Pregação do Evangelho é um sinal, a apostasia é um sinal, a tribulação é um sinal, as guerras são sinais, os terremotos são sinais. Que sinais são esses? De que esse mundo está sendo acabado, esse mundo está sendo destruído, esse mundo está sendo reformulado, ele está passando. Então nós estamos dizendo isso para o mundo, então nós temos que continuar aqui para dizer. E Cristo voltará. O povo de Deus tem que estar aqui. E se vocês perceberem o texto de Mateus, está dizendo o seguinte: e será pregado o Evangelho até o fim. Essa é uma das marcas da igreja. A igreja estará aqui até o último momento, pregando o Evangelho, tal como Noé estava até o último momento, onde a arca foi fechada, tal como Ló esteve até o último momento, até ser retirado, ou tal como o povo no Egito, quando também foi retirado. Essa é a nossa visão milenista. A milenista. A nossa compreensão da realidade do mundo é que Deus está usando a igreja para avisar e pregar tal como Noé estava pregando. Então não tem sentido nenhum retirar Noé, vamos pensar assim, pela lógica, né? Não tem sentido nenhum retirar Noé enquanto ainda está sendo pregado o Evangelho, né? É como se de uma hora para outra chegasse um dilúvio sem que ninguém estivesse preparado. Então o que a igreja faz? A igreja prepara o mundo para o fim, né? E aí quando a gente vê as perseguições, a gente sabe que isso é uma realidade, né? Aqui é um quadro da Portas Abertas, onde mostra o quanto há perseguições no mundo, né? O quanto a perseguição cresce em todo o mundo. Então essa é uma realidade. Cristo voltará com os seus eleitos para os seus eleitos. Os pré-tribulacionistas às vezes falam das duas espadas, das duas etapas, né, da segunda vinda de Cristo, como uma vinda para os seus santos, o arrebatamento,
e uma vinda com os seus santos, que seria a volta para os 1000 anos, um intervalo de 7 anos entre si. O argumento, então, continua da seguinte forma: Cristo somente pode vir com os seus santos após ele ter primeiramente vindo para os seus santos no arrebatamento. Após as bodas de 7 anos nos céus, Cristo pode levar seus santos com ele quando voltar à terra para estabelecer o seu reino milenário. Então, o que seriam esses 1000 anos? Esses 1000 anos seriam um ano onde ele estaria fazendo o fechamento final da sua obra. Aí os que ficarem teriam chance de ser salvos, alguns teriam. Sim, teria a chance. Israel teria a chance, Israel seria redimido. E aí uma das questões que a gente precisa ver se Israel será redimido mesmo, né? Mas essa é a forma pré-tribulacionista, né? Dúvidas até aqui, por favor? Se há dúvidas, para a gente continuar, se está dando para entender? Alguma questão? Deve entender então? Dentro de uma visão dispensacionalista pré-tribulacionista, nós estamos vendo as coisas acontecendo em etapas, né? E o milênio será a 7ª etapa. Nós vamos ver uma 6ª etapa quando tiver arrebatamento. E a 7ª etapa será quando tivermos o período de 1000 anos, os 1000 anos, né? Bom, Cristo voltará com os seus eleitos para os seus eleitos. 1 Tessalonicenses 3,13 efetivamente fala da vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos. Vamos ler lá? 1 Tessalonicenses 3,13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então o que a gente está vendo aqui? Né? Efetivamente, a vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 4, no verso 14, diz que é uma parte dessa passagem, diz o seguinte: pois nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e portanto cremos que Deus trará com Jesus aqueles que dormem nele. Isso aqui é um evento único, não é um evento tópico assim. É um ponto para depois ter outro ponto. O que nós estamos vendo aqui é um evento único. O arrebatamento já efetivamente não tem um segundo momento. É um evento definitivo. Todos os seus santos, todos. Não vai ter um recolhimento posterior. Todos eles estão sendo recolhidos naquele momento. Todos eles. Todos eles. Abraão será retirado de lá. Noé será retirado de lá. Todos serão retirados de lá nesse momento. Nesse momento temos recolhimento de todos os santos na presença de Deus. Esse é o recolhimento da igreja, daqueles que estavam vivos e daqueles que já passaram pela morte. Então esse é um momento único, não tem um segundo momento. Os crentes mortos, assim Paulo nos ensina em outros lugares, estarão agora com Cristo. Filipenses 1, 23, 2 de Coríntios 5, 8. Quando Cristo voltar, ele trará esses crentes mortos com eles dos céus. Isto é ensinado, entretanto, não apenas em 1 Tessalonicenses 4, 14, que trata especificamente do arrebatamento, mas todos esses crentes serão serão transformados, porque eles passarão pela ressurreição e eles estarão com Cristo e nós os encontraremos, todos eles. Aí aquela visão que nós falamos do Império Romano, quando um general, um imperador chegava com a vitória, ele primeiro fazia uma festa com as trombetas, todo mundo ia para lá. Não aconteceria algo, eu sei que não é na mesma proporção, mas é difícil não falar isso no país do futebol, né? Mas quando o Brasil ganha uma Copa do Mundo, ele dava volta no Coliseu. Dava voltas, era uma festa. Aliás, a cidade ficava toda preparada com guirlandas para melhorar o cheiro da cidade. As guirlandas tinham essa função. Você sabia disso? A guirlanda tinha uma função de gerar cheiro bom na casa, na cidade. É como se fosse um bom ar, né? Em toda a cidade. E aí a cidade era toda preparada porque as trombetas estão tocando. Então vamos pôr guirlanda nesse negócio aí porque o cheiro está forte. Vamos pôr guirlanda lá, põe guirlanda aqui. E preparava a cidade porque ele iria entrar. Mas antes, é claro, todo mundo ia lá. E eu estou falando aí da Copa porque funciona da seguinte maneira:
O pessoal que ganha a Copa do Mundo, isso não só no nosso país, na Espanha, em qualquer lugar, quem ganha a Copa é recepcionado, não é? Vai lá com um carro de bombeiros, eles sobem no carro de bombeiros, e todo mundo bate palma, canta o hino, né? Então é a mesma coisa. Isso só acontece uma vez, não acontece duas vezes. A não ser que você force o texto e coloque uma entrada secreta, uma entrada meio disfarçada. Aí você teria que dar uma forçada no texto à luz da nossa compreensão, tá bom? Nós entendemos que seria forçar o texto. Então, a ordem das coisas nos mostra isso. Primeiro a tribulação antes, ó. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Olha só isso aqui. Isso é Mateus 24, dizendo o seguinte: antes sereis atribulados. Pense aqui, antes do retorno de Cristo, a igreja passará por tribulação. O texto, porque nesse tempo haverá grande tribulação, tlips megali, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, a ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A igreja estará lá. Não tem como não dizer que a igreja não estará lá. A igreja está lá. Então, na questão da ordem, você primeiro tem que ter a tribulação. Tribulação, e aí sim, depois o arrebatamento. Tribulação e depois o arrebatamento. Outro detalhe. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, poderes do céu serão abalados, então aparecerá do céu o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. Por isso que eles têm que ter uma primeira vinda em silêncio. Eles têm que colocar isso aqui numa terceira vinda. Porque olha só o que acontece: todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Você vai ver. Por isso que a primeira, no dizer deles, tem que ser em secreto. Tem que ser em secreto. Aí você tem que achar textos na Bíblia que mostram Cristo vindo em secreto. Procura, então. Tenta mostrar em um texto assim que Cristo veio em secreto. Diz que virá como ladrão. Não tem que ver. Tá. Isso aí é porque você não está esperando, né? Não está esperando. Não significa com isso que ele vai vir. Você não tem textos que possam dizer isso. Aí, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então a igreja será perseguida. Para nós esse texto mostra que a igreja será perseguida. A igreja passará pela perseguição. A igreja sofrerá as consequências da apostasia que vem pelo anticristo, né? Olha só. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Temos dois aspectos aí: todos os povos da terra lamentarão e verão, e depois os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Por isso o cântico que nós estamos falando, né? Então se verá. Então esse, para nós, isso é um evento único, né? E aí algo importante: o sinal da tribulação, assim como os outros sinais dos tempos já discutidos, não nos autoriza a datar a segunda vinda de Cristo com exatidão. O povo de Deus terá de sofrer tribulação ao longo desta era. Que era é essa? Da primeira vinda até a segunda vinda.
nós estamos ainda na primeira era, nessa era, que é a era. Aí vocês vão dizer, que contradição, né? Mas é a era de paz. Essa é a era de paz que nós estamos vivendo. Porque nós temos a palavra de Deus sendo pregada. Então, talvez para alguns dos cristãos que vivem hoje no mundo, a grande tribulação já começou. William Hendricks sugere que a grande tribulação não necessita vir sobre todo o mundo ao mesmo tempo, mas pode já estar sendo experimentada por cristãos que são perseguidos por causa da sua fé em países controlados por governos anticristãos. Essa foto aqui mostra um pouco da realidade de alguns crentes nos dias atuais. Sim. Nós cremos que vai haver uma grande tribulação, uma grande perseguição por questão de Satanás ser solto nessa época? Sim. Ou está ligado? Sim. É concomitante a questão de Satanás, o anticristo e a grande apostasia. Textos bíblicos dizem é necessário. Por exemplo, é necessário guerras, é necessário tribulação, é necessário perseguição. E alguém vai dizer, poxa, por que é necessário? Simples. Onde que um crente mostra que é crente? Nas dificuldades. Não dá para você dizer que é crente, eu quero ser um crente sem nenhuma dificuldade. Não é suspeito quando alguém fala assim, eu sou crente, eu não encontro nenhuma dificuldade dessas que vocês falam aí, não tem problema com tentação. Você tem que desconfiar de alguém que fala assim. Eu quero ver um crente que diz assim, viver é fácil, como que é? É melzinho, né? Não é. Não é mamão com açúcar, não é. Ser crente é luta e muita dificuldade, muito sofrimento. E não foi prometido algo diferente para nós. Então por isso que tem que ter, é necessário. E é assim que a gente vai perceber nos crentes mesmo. Você vai perceber nos crentes à medida que eles são tentados, à medida que eles lutam contra os pecados, contra o príncipe deste mundo. E isso vai piorando. Sim. Aquele texto, quando Cristo anuncia aos apóstolos, a descida do Espírito Santo, ele diz assim, e eu estarei convosco até a consumação do século. Então, esse reino de Cristo de 1000 anos, como é que fica o Espírito Santo e não tem Cristo? Como é que fica? Tá. Eles afirmam que sim. terá o pré-milenista, Cristo voltará e reinará 1000 anos. Porque aí a mensagem dele, ele deixou o Espírito Santo até a consumação do século. Então parece que há um choque aí, né? É só entender que o Cristo e o Espírito Santo é a mesma pessoa, né? E entender que sendo a mesma pessoa, nós estamos com Cristo hoje, na pessoa do Espírito Santo, né? Seria só entender isso, porque ele vai dizer, não, agora nós estamos no período do Espírito Santo. E aí a gente percebe por que tem muitos cânticos só Espírito, Espírito, Espírito. Aí fala, não, depois de 1000 anos vai vir só para Jesus. Aí peraí, fica meio estranho. Nós temos que cantar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque quando nós falamos da ação de Deus, nós falamos da ação de Deus, claro, economicamente em cada uma das pessoas, mas teontologicamente, a GSC, né? Teontologicamente, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos lá. E aí é isso que as pessoas pensam de arrebatamento, né? Essa é a ideia. É meio Felipe assim, né? A ideia, né, Felipe? Meio Felipe, As pessoas pensam assim, eu já vi quadros de todos os jeitos, raios saindo dos túmulos, levantando pessoas, assim, como se fosse um sugador de almas, né? Tem um filme que chama arrebatamento, uma comédia. Uma comédia, né? Ele fala sobre isso, mas arrebatados, os caras ficam perdidos. Parece uma abdução, né? Uma coisa assim. Bom, eu não sei como será, só sei de uma coisa. No abrir e piscar de olhos, Cristo estará aqui quando ninguém estará preparado, quando ninguém estará pensando nisso, e aí as pessoas estarão numa outra fase, numa outra maneira, numa outra forma de existência. Como isso vai acontecer, eu não sei, não posso dizer que é por esse sugamento de almas e de corpos que a gente está vendo aqui, né? Mas vamos lá, duas passagens importantes para a gente fechar aqui. Ele, Cristo, enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois
os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui a gente já vê, estaremos para sempre com o Senhor. Aqui é o final, não é uma fase, aqui é o final, onde tudo se fecha. No texto também aqui, a gente pode pegar o texto de 1 Coríntios 15, 51 a 52, onde a gente mostra também trombeta, a mesma fala de Jesus nesse texto aqui, os 4 ventos, o clamor da trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os 4 ventos, de uma a outra extremidade. Paro para pensar nessa questão aqui, escolhidos, os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade. E pense da seguinte forma: antes de que haja a destruição desse mundo, Cristo recolhe os seus para que eles não passem por essa tribulação, por esse sofrimento, vamos dizer assim, por esse sofrimento. Os crentes não presenciarão isso. Aquele fogo que caiu em Sodoma e Gomorra não caiu na cabeça dos crentes. O fogo que vai destruir esse mundo, para fazer um novo mundo, não cairá sobre a cabeça dos crentes. Não cairá. Será o fechamento, fechamento geral. Ok? Então vamos terminando falando o que é arrebatamento. Tudo isso só para chegar aqui, tá bom? O que é arrebatamento? Quando Cristo voltar, haverá uma ressurreição geral, tanto dos crentes como dos incrédulos. Então haverá uma ressurreição geral, tanto dos crentes como dos incrédulos. Então significa que os incrédulos passarão por essa grande tristeza da forma como o mundo aqui estará. Após a ressurreição, os crentes que ainda estiverem vivos deverão ser transformados e glorificados. 1 Coríntios 15, 51 a 52. Terceiro, então acontece o arrebatamento de todos os crentes. Quarto, os crentes que forem ressuscitados juntamente com os crentes vivos que foram transformados, são agora elevados rapidamente para as nuvens, para encontrarem com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Após esse encontro nos ares, a igreja arrebatada continua junto com Cristo, enquanto Ele completa a sua descida de destruição da terra. Ou seja, nós presenciaremos a destruição, inclusive daqueles que ressuscitaram para a destruição. Então essa é a forma de nós entendermos o arrebatamento. Tá bom? São esses 5 pontos. Cristo volta, ressurreição geral. Depois, os crentes que estiverem vivos deverão ser transformados, glorificados, o corpo passará por uma transformação. O arrebatamento de todos os crentes que forem ressuscitados juntamente com os crentes vivos que forem transformados, são agora elevados rapidamente para as nuvens, para encontrarem com o Senhor nos ares. E isso no texto bíblico de Mateus diz que os olhos verão. E após esse encontro nos ares, a igreja arrebatada continua junto com Cristo, enquanto Ele completa a sua obra de destruição, de destruição da terra. Então isso para nós é arrebatamento. Nós não somos pré-tribulacionistas e nem dispensacionalistas. Quando nós falamos de arrebatamento, é o fechamento de todas as coisas. Quando tivermos arrebatamento, significa que está chegando o final de tudo. Chegando o final de tudo. Não tem mais fases para serem passadas. Chegou o arrebatamento, acabou tudo. No arrebatamento, acabou tudo. Então para nós, essa é a forma. Depois eu passo o gráfico para vocês. Vocês têm esses 5 pontos para nós sobre o que é arrebatamento, E quero dizer para vocês que voltamos a esses textos mais adiante, quando nós falarmos sobre Apocalipse, tá bom? Então vamos lá, fechando aqui com aplicações. Primeira aplicação: nossa noção de futuro pode nos fazer perder a razão de presente. O texto que nós lemos no início mostra que alguns crentes em Tessalônica estavam sendo afetados por algumas orientações erradas a respeito do futuro, quanto à ressurreição, quanto à pessoa do Senhor Jesus Cristo que já havia ressuscitado. Então isso causou um grande dano. Paulo responde isso dizendo: vocês ouviram o Evangelho, fiquem com o Evangelho e não com fábulas de pessoas. E eu posso dizer para vocês que existem muitas. Ao longo da história, muitas pessoas já deram a data do retorno de Cristo, muitas pessoas já disseram coisas absurdas a respeito de arrebatamento, a respeito de
os que ficam nos céus, os que ficam na terra. Então, a primeira palavra que nós temos é: tome cuidado, porque a perspectiva que você tem de futuro deve ser bíblica. E sendo ela bíblica, isso vai te ajudar muito. É a grande força que você tem para compreender o futuro. Você está nesse mundo, mas você está aguardando o arrebatamento. É por isso que nós cantamos volta e meia Maranata. Quando nós cantamos Maranata, é como se você dissesse: eu estou preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nosso ponto é: enquanto Ele não vem, como estão os nossos casamentos? Porque não adianta você dizer: eu estou preparado, o seu casamento não é um casamento que agrada a Deus, né? Eu estou preparado, mas você não trata bem a sua esposa, não cuida bem do seu marido, não está educando seus filhos no caminho do Senhor, está vivendo uma vida cheia de falhas e de erros. Então saiba que estar preparado para esse momento e ter uma perspectiva de futuro desse momento significa a responsabilidade que você tem quanto ao seu viver nesse mundo, seu viver diário nesse mundo. Trabalho também. Já pensou? Aqui em Tessalônica tem um texto interessante: aquele que trabalha também não coma. Você sabe por que eles não estavam trabalhando? Porque alguns estavam dizendo o seguinte: Jesus Cristo vai voltar logo. Tinha essas duas ideias: ou ele não volta ou ele volta. Os que diziam que ele não volta estavam tudo desesperados, e os que diziam que ele volta estavam sossegados. Para que trabalhar? Trabalhar para quê? Tudo isso aqui vai acabar, tudo isso aqui vai ser destruído, por que eu tenho que trabalhar? Não vou trabalhar nada, né? E aí Paulo vai dizer o seguinte: então tá bom, então não come, porque quem trabalha não come. É como se Paulo estivesse dizendo: não ajuda uma pessoa dessa, porque ela deveria estar trabalhando, ela deveria estar exercendo a função dela. Essa é a nossa visão reformada de peregrino. Eu não estou no céu, mas eu já devo viver como se fosse céu. Como é que a gente canta? Depois que Cristo me salvou, em céu mundo. Essa é a nossa visão. Seja em que casa a gente vive, se é uma casa boa ou casa ruim, com Cristo é céu. E é isso que falta. O texto de Tessalonicenses está dizendo isso. Alguns não queriam. Por quê? A perspectiva de futuro dele fazia isso. Gente, por incrível que pareça, algumas seitas estabeleceram o dia do retorno de Cristo. Sabe o que essas pessoas fizeram? Entraram em dívidas gigantescas. Assim, do tipo: vou gastar muito, vou. Não, entrou em dívida, fez um monte de coisa. Assim, vai ficar aí mesmo. Aí Cristo não voltou. Isso parece um episódio do House. O House tem um episódio muito interessante, que o colega dele faz um diagnóstico num paciente dizendo assim: você tem câncer, esse câncer parece ser muito agressivo e você vai morrer. O que ele fez? Viajou para tudo quanto é lugar, gastou todo o dinheiro dele com um monte de coisa. Aí o médico depois chega para ele e fala: você sabe o que é? O diagnóstico está errado. Você... Aí ele fala: não, eu quero ter câncer, agora eu quero ter, né? Porque depois de tudo que eu fiz, eu preciso ter câncer, né? Então parece que é alguma coisa assim, né, que a gente vê no contexto. Então essa perspectiva de futuro afeta muito, né? E aí a gente diz aqui: eu vou casar, mas nem quero participar desses estudos de escatologia não, porque dá um desânimo, né? Não participa, seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom filho, seja um bom funcionário, trabalhe bem, porque nós estamos no mundo para fazer a diferença através da vida que prega o Evangelho. Não somente a pregação oral, mas uma vida que prega o Evangelho. Sim, meu irmão? Nessa pregação aí é importante também ressaltar que Cristo compara a noiva, ele compara a igreja com a noiva, né? Sim. A noiva, quando vai casar, geralmente está preparada. Preparada. Não está se preparando. Quando ela entra, ela entra preparada. Todo o seu adorno. E aí você vai perceber porque em Mateus 24, depois das passagens posteriores, são passagens como arrebatamento, virgens, nécias, pessoas que estão preparadas para esse retorno, né? Agora, outro detalhe, nossa expectativa, né? Como é que está de fato a nossa expectativa? E a gente muitas vezes vai perdendo as expectativas quanto a isso. Esse texto vai nos ajudar bastante. Mateus 24, 40, 41, 42, 43, 44. Vou ler aqui para os irmãos. 24. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro.
Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso faria com que cada um de nós perguntássemos para nós mesmos: eu estou preocupado com isso? Eu tenho isso na minha expectativa de vida? Porque você pode colocar assim: amanhã eu vou passar por uma cirurgia se Cristo não voltar. Ou você pode dizer assim: amanhã eu vou fazer uma viagem se Cristo não voltar. Se Cristo não voltar antes, eu vou ver o casamento da minha filha. Não, eu vou pular essa parte. Vamos pular, por enquanto. Vamos só deixar a cada... Não, vamos deixar para depois, né? Se Cristo não voltar antes, eu posso me aposentar. Se Cristo não voltar antes, quem sabe eu vou ver os meus tataranetos. Mas é importante que a gente coloque sempre isso: a perspectiva de que Cristo pode voltar, na perspectiva de que eu estou me preparando para Ele. Agora, olha esse texto aqui. Considerai isto, aqui, perdão, 5. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora do vosso Senhor. Duas estarão trabalhando, uma no moinho e a outra tomada, e a outra deixada. Veja bem, se tiver um arrebatamento em silêncio, ótimo, esse é um sinal muito bom. Que sinal é? Fiquei. O que eu tenho que fazer agora? Trabalhar bastante, ter muitas obras. Não, eu tenho que ter obras. Eu vou ter que fazer muitas obras para alcançar a minha salvação. Já não é mais graça. Aí tem que ter a segunda vida. Exatamente, não é graça. Aí é meu trabalho. Então não tem sentido ter dois momentos de vinda do Senhor Jesus Cristo. Se isso acontecer, funciona da seguinte forma: quem fica vai ser destruído juntamente com esse mundo, e quem sobe vai ver a destruição desse mundo. Dois estão juntos, mas um é levado, né? Um é levado. Terminando, aplicações. Deus nos livra da sua ira e nos alegremos com isso. Sabe por quê? Que bom que nós somos como Ló, que não vai ver o fogo de Sodoma e Gomorra cair por cima de todos que estão ali, e a grande destruição. Que bom que nós somos como Noé, que a gente pode estar do outro lado, mas não do lado daqueles que se escandalizaram com aquela pregação de um homem que constrói um barco no meio do nada. Então isso para nós é importante. Agora, por que é importante? Porque eu não sou melhor do que aqueles que ficaram. É a graça de Deus que me tirou dessa situação e que me colocou numa situação maravilhosa. Então, saiba de uma coisa importante: louve a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Louve a Deus pelo amor dele e pela forma como ele mantém a sua aliança de salvar o povo para si. Não podemos nos deixar envolver pelos erros. Esse é um outro problema. Cuidado, não se deixe envolver por erros. Existem muitas pessoas com falas muito mais claras, tranquilas e que parecem mostrar sentido, mas que na verdade são contraditórias à luz da palavra de Deus. Terceiro, devemos nos alegrar com o arrebatamento. Olha que interessante isso, né? Devemos nos alegrar com o arrebatamento. O arrebatamento será um dia maravilhoso, onde você estará com Cristo, como nós cantamos no início. E por fim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Eu não sei se temos alguém aqui que talvez não esteja tão bem espiritualmente, mas talvez essa seja uma ótima oportunidade para você perceber o seguinte: não brinca com coisa séria. É importante que você assuma uma responsabilidade perante o seu Deus, de buscá-lo, de honrá-lo, de amá-lo e de fazer a vontade dele, porque muitos, quando menos esperam, verão essa realidade triste da destruição final.